O desemprego é hoje uma das piores chagas sociais pelo sofrimento que causa e, sobretudo, pelas faltas de expectativas que muitas famílias inteiras têm ao não ter o mínimo de sustento e ao terem também prestações sociais muito baixas e algumas até inexistentes. E por isso este é o maior desafio de qualquer governo que entenda que o primado da política e do social deve imperar perante os números, a natureza fria dos números e a desumanidade daqueles que só pensam na economia não como as regras da casa, o que etimologicamente devia ser entendido assim, mas como aqueles que entendem que a economia se deve sobrepor a tudo e a todos. E não há nada melhor do que uma sociedade bem educada. Por isso é que a educação é também um fator fundamental, quer do seu ponto de vista da qualificação das pessoas, quer do seu ponto de vista da competitividade que essa sociedade terá no futuro. E mesmo ao nível do desemprego, hoje os mais qualificados são os menos desempregados. E é por isso que é preciso também continuar a investir na educação, e é lamentável que o atual Governo da República, por isso, queira, ou com o arrepio daquilo que dizem que são os considerandos constitucionais e o articulado constitucional, taxar agora o ensino básico e o secundário, que ao fim e ao cabo são os ensinos obrigatórios. E por isso nós não entendemos que isso seja mais uma boa medida. O que nós entendemos é que esta é mais uma fogueirinha que, a juntar a tantas outras, está ateando um grande incêndio social. Depois, nos Açores, são fundamentais algumas atividades, como a pesca, que constituem uma atividade rentável, não sob o ponto de vista tanto da quantidade, mas do valor acrescentado que este tipo de recursos naturais tem na nossa região. Há que continuar a ter uma gestão inteligente dos estoques pesqueiros dos Açores, e para isso a Universidade dos Açores é fundamental, mas é preciso continuar também a investir na modernização das atividades pesqueiras como um recurso natural que, a par da lavoura, um grande setor da atividade económica e social da região autónoma dos Açores, deve ser também cada vez mais tido em consideração nas políticas regionais e, sobretudo, no combate e na preparação que é preciso fazer no futuro para a eventual ou quase certa extinção das chamadas cotas leiteiras. Em relação à economia regional, pois nós só podemos ser competitivos se apostarmos na qualidade dos nossos produtos regionais. Os produtos regionais são, efetivamente, pela sua qualidade e especificidade, e que já tem hoje a marca Açores como um traço saliente que atravessa um conjunto de produtos de Santa Maria ao Corvo, devem ser, dizia eu, um motivo de acrescida competitividade pela sua especificidade, mas sobretudo também pela sua qualidade. Os produtos regionais só poderão ser vendidos competitivamente com transportes, e nomeadamente transportes aéreos, que resolvam o seu escoamento. Daí a necessidade de nós termos tarifas aéreas nos Açores, não só para a questão dos produtos que devem ser escoados, mas também para o movimento de passageiros, nomeadamente em relação ao turismo, de modo que as tarifas aéreas, que tardam a baixar, mas mesmo assim são mais baixas do que aquelas que foram encontradas em 1996, mas é fundamental que o Governo da República resolva esta questão de uma vez por todas, até porque se está praticando uma grande injustiça em relação, por exemplo, àquilo que se faz na Madeira, que é o pagamento de indemnizações compensatórias pela viagem Funchal-Porto Santo, enquanto que nos Açores são os açorianos a resolver essas questões internas. Mas o Governo da República tem que resolver de uma vez por todas a questão das ligações entre os Açores e o exterior da região.
não gastando nem mais um euro nessa questão, mas atendendo também às propostas que atempadamente foram feitas pelo Governo Regional. E os Açores têm para mostrar ao mundo e a esses turistas que cá nos visitam uma qualidade ambiental ímpar, um património natural e genético que é uma grande riqueza nesta região e é também um fator de desenvolvimento se nós continuarmos a preservar as questões ambientais de um modo equilibrado, de um modo sustentável, mas também atribuindo ao ambiente o patamar devido que ele deve ter no nosso desenvolvimento. Entendemos que as questões associadas ao turismo e à qualidade de vida que se vive nos Açores fazem também parte da representação que nós temos pelas várias ilhas dos Açores, das nossas iguarias e da nossa gastronomia. A nossa gastronomia tem algumas especificidades, quer na doçaria, quer também alguns pratos típicos, que ao fim e ao cabo têm que ser e têm que continuar a ser mais-valias vendáveis dentro de cada ilha e às vezes até em polos específicos em cada uma das nossas ilhas. Por isso a gastronomia pode ser também uma ajuda para, aliado ao turismo, representar um fator de atração na vinda de pessoas aos Açores. Sob o ponto de vista das diferenças entre os últimos anos de governação de todos os governos de Carlos César e aqueles que foram precedidos por Mota Amaral, houve uma grande diferença, fundamentalmente, na abertura dos Açores ao mundo, na procura de soluções modernas, num espírito de mudança e não conservador que persistiu até 1996 e que nós entendemos que atrasou muito a região autónoma dos Açores, nomeadamente, por exemplo, ao nível do turismo. Repare-se que em 1996 havia, por exemplo, 2.000 camas e passados 16 anos nós já tínhamos patamares que atingiam praticamente as 10.000 camas. E isto significa que, de facto, houve aqui uma aposta na abertura dos Açores ao exterior e ao mundo, que foi muito favorável para a economia, mas também para este movimento da globalização que nós sabemos que unifica, mas também segmenta, mas que traz e trouxe vantagens acrescidas para o emprego e para a riqueza desta região. Sob o ponto de vista daquilo que são os impostos da região, eles continuam a ser, de acordo com a Lei de Finanças Regionais, favoráveis e fatores de atração ao nosso investimento, porque são mais baixos, e isso está consignado na Lei de Finanças Regionais, essa possibilidade da região, em sede de IVA e de IRS, ter, portanto, impostos mais baixos, o que constitui também um fator positivo para uma região que, sendo central do Atlântico, não deixa de ter grandes deseconomias, sob o ponto de vista da descontinuidade de um território que é separado por 600 km entre Santa Maria e o Corvo e que tem várias deseconomias que têm que ser de algum modo combatidas, por exemplo, com este tipo de situações e os transportes, como também já foi falado. Os Açores do futuro terão, para além das questões das atividades económicas e tradicionais, que são o turismo e também a agricultura e a agropecuária, terão que se desenvolver na chamada sociedade do conhecimento, onde o mar é um fator fundamental, pelos recursos naturais que existem nesta zona económica exclusiva, que devem ser potenciados e que devem, sobretudo, ser muito bem defendidos pelas chamadas novas gerações, que têm um grande desafio junto da comunidade nacional e internacional na defesa intransigente das riquezas que estão na chamada crosta oceânica, com sulfuretos polimetálicos e que já em outras regiões do mundo, como no Pacífico, na Nova Guiné, são explorados com rentabilidade. Estou a falar concretamente de minérios como ouro, prata, cobre e zinco, e significa que no futuro esses recursos naturais devem ser devidamente acautelados
pela região que os tem. E, portanto, a nossa crosta oceânica é, neste sentido, de algum modo incompatível com a chamada extensão da plataforma continental, que, como se sabe, é uma zona granítica, e nós aqui, na nossa crosta oceânica, temos só gabros e basaltos. Portanto, não vale a pena, por artifícios, fazer extensões marítimas da plataforma continental, porque isso seria como que granitizar os gabros e os basaltos da crosta oceânica que está subjacente ao mar dos Açores. E por isso este é um grande e talvez o maior desafio em termos da sociedade do conhecimento e da economia do conhecimento na região autónoma dos Açores. É preciso defender os nossos recursos, potenciá-los e pô-los ao serviço do nosso desenvolvimento. E neste sentido, a nossa diáspora, a nossa comunidade de imigrantes é fundamental também, não só porque nós temos pessoas de grande qualidade e de grande impacto nas economias das nossas comunidades de imigrantes, como que elas podem trazer contributos para os Açores e para a economia regional. E é por isso que nós ensaiámos no anterior governo a chamada rede Prestige, que ao fim e ao cabo é uma rede virtual que congrega grandes vultos da diáspora açoriana, dando um exemplo, por exemplo, o Craig Melo, que é prémio Nobel e é descendente de açorianos, e essa rede Prestige é uma rede de consultoria e de aconselhamento à região autónoma dos Açores, de todos quantos, estando fora daqui, são também os melhores de nós.